Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos estudar a doutrina espírita, assunto que nós abordamos aqui no canal Caminho Espírita, nos nossos estudos. Obrigado, desde já, pela sua participação, pela sua presença aqui nos nossos estudos. Segue a nossa vinheta. Hoje nós vamos estudar doutrina espírita, é o título do nosso estudo de hoje. Nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, trazendo aqui alguns trechos das abordagens feitas por Allan Kardec no final do Livro dos Espíritos. Ele diz, num determinado trecho, o seguinte: todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. Eles nos revelam uma das forças da natureza, esses fenômenos, né? Força desconhecida, ou, para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo, portanto, repousa menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Então, Kardec diz que esses fenômenos espíritas eles estão estritamente ligados às leis naturais, ou seja, às leis gerais criadas por Deus. Revelam uma das forças da natureza, que é a vida espiritual, que participa junto conosco aqui na Terra. Em todos os instantes estamos sempre rodeados de espíritos, né, que estão se interessando ou não pelo que nós fazemos. É uma força que ainda é desconhecida para grande parte da nossa humanidade, incompreendida até hoje, mas que o estudo do Espiritismo, a observação, as experiências realizadas por Allan Kardec demonstram a ordem das coisas, ou seja, a existência desse mundo espiritual. Então, Kardec ele diz: o Espiritismo repousa menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Muitas religiões se apoiam no misticismo, no sobrenatural, em coisas que que ferem a razão. E a doutrina espírita está fora completamente desse maravilhoso e desse sobrenatural. Não criticamos nenhuma das religiões. Nós estamos aqui fazendo somente uma constatação. Kardec ainda nos diz: demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro. Reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarei chamar a isso um mal? Pergunta Kardec. Então o Espiritismo demonstra a existência da imortalidade da alma. O Espiritismo ele reaviva a nossa fé no futuro. Nós não perdemos os nossos entes queridos. Muitas das vezes nós dizemos isso, né? Perdi um ente querido. Não perdemos. Perdemos tempo, perdemos dinheiro quando tem. Perdemos o ônibus, o metrô, perdemos o horário, né? Perdemos a consulta, né? Enfim. Mas perder um ente querido nós não perdemos. Eles partiram para o mundo espiritual. É como se alguém caminhando junto conosco dobrasse a esquina e a gente não o vê mais. Mas ele se encontra vivo no mundo espiritual. Ou seja, a imortalidade nos nossos entes queridos é uma realidade demonstrada pelo Espiritismo. E isso nos dá fé no futuro, de encontrá-los, ou seja, nós não ficamos desanimados nem abatidos e faz suportar com resignação esses momentos de partida dos nossos entes queridos. O Espiritismo nos dá isso. Ele ainda diz em outro trecho: o progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Qual é essa certeza do futuro? A nossa felicidade. O homem que pratica, o homem, a mulher, né? Eu digo de um modo geral, né? Que aplica a lei de justiça, de amor e de caridade ensinada por Jesus, nós temos a certeza de que vamos ter um futuro feliz. Todos nós que aplicamos a lei de justiça, de amor e de caridade para com o próximo, nos dá a certeza do Espiritismo. O Espiritismo nos mostra isso claramente, né? Nos dá a certeza
da felicidade futura, melhor dizendo. Continua Kardec, dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Somente ela pode curar as chagas da sociedade. É evidente, né? Quando a pessoa pratica justiça, amor e caridade, ela não ofende os seus semelhantes, ela pratica o bem, ela é gentil, benevolente, solidária, honesta, sincera. Então, todas essas chagas que reinam na nossa humanidade, elas são curadas completamente pela prática do bem, do amor e da caridade, da justiça, da sinceridade, da honestidade. Então, dessa lei derivam todas as outras, porque elas são condições fundamentais para a felicidade de todos nós. Continua Kardec, o desenvolvimento dos princípios fundamentais do Espiritismo apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é da curiosidade, provocada pela estranheza dos fenômenos. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, o da aplicação e das consequências. Qual seria a curiosidade? As mesas girantes que aconteceram em Paris no século XIX, por 2 anos. Chamaram a atenção de muitas pessoas, inclusive de Kardec. O segundo momento é o quê? Do raciocínio e da filosofia. Vem o quê? Responder os porquês da vida. Por que nós reencarnamos? Por quê? Não é? Uma das respostas que o Espiritismo traz a todos nós. O terceiro é da aplicação, ou seja, da prática do bem, do amor, da justiça e da caridade para com os nossos semelhantes. São esses 3 períodos que o desenvolvimento dos princípios fundamentais do Espiritismo fará por toda a humanidade. Ainda diz Kardec no Livro dos Espíritos, na conclusão, o estudo e a aplicação sincera dos princípios do Espiritismo torna os homens melhores e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica, da justiça, do amor e da caridade. Lei áurea ensinada pelo nosso Mestre Jesus, que é a lei de Deus. O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Todas as religiões, elas nos ensinam isso aqui que Kardec apresenta. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Allan Kardec. Essas penas e recompensas são o quê? Os nossos atos, as nossas ações que temos para com os nossos semelhantes. Justiça, amor e caridade praticada com os nossos semelhantes, receberemos o mérito das nossas ações. Se fizermos o mal, teremos as penas a serem cumpridas, determinadas por Deus, que é a sua justiça. Meus amigos, fica aqui com vocês o Livro dos Espíritos, editora LAC, tradução de José Herculano Pires, como eu sempre digo, uma das melhores traduções da codificação espírita. Agradeço muito a sua participação aqui nos nossos estudos. Possamos, com esses estudos, nos melhorarmos moralmente, aplicar a lei de Deus, de justiça, de amor e de caridade para com os nossos semelhantes e, assim, estabelecer a nossa vida feliz para sempre, para toda a eternidade. A todos, muita paz.